Este é o lugar onde as ideias saem do papel, conexões boas, como um bom churrasco, geram movimentos e, óbvio, eu já dei risada. O futuro é desenhado para quem faz acontecer. Que honra tê-lo aqui, meu amigo. Muito obrigado. Alex, o que é importante saber sobre você, a sua jornada, como você chegou até aqui, estudos, posição profissional, vovô recentemente, né? Isso. Olha, bom, o Alex, aos 15 anos, em 1990, maio de 1990, foi trabalhar com o ex-ministro da Fazenda, Márcio da Nóbrega, tinha acabado de sair do ministério, na época do Sarney, e eu era office boy do Márcio da Nóbrega, e aí quando chegou a hora de fazer faculdade, fui estudar economia. A economia está no meu sangue há 35 anos, há 20 anos eu estou na Austin Rating, hoje eu sou economista-chefe da Austin Rating, toco projetos na área de análise de risco de crédito, de rating de entes público, de rating soberano, e faço também projetos na área de macroeconomia, setoriais, e todo o suporte que a área de risco precisa lá na Austin. Bom, há 20 anos na Austin, mas antes disso eu fiquei 13 anos na consultoria, junto com o Maílson e os demais economistas, me formei economista, de lá saí, fui passar 2 anos numa gestora chamada Global Invest em Curitiba, tive uma experiência excelente, um pouco fora do mercado que é minha zona de conforto, que é mais macroeconomia, fui para a área de mercado, que é uma coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica, e eu sou mais low profile, olhando mais médio e longo prazo, né? O mercado é muito instantâneo, mas foi um aprendizado assim maravilhoso que eu trouxe para a Austin. Isso me ajudou a desenvolver bastante na área de macroeconomia e fazendo essa relação com o mercado imediato, né? E mais recentemente, domingo, nasceu minha netinha, depois de algum tempo, a Thaís, minha filha, 25 anos, e agora mamãe. Essa é a minha história rápida, casado já há 34 anos com a Alessandra, nos conhecemos aos 16 anos, estamos juntos, então acho que isso passa um pouco de solidez, né, da pessoa como Alex Agostini, ele está na Austin há 20 anos e há 34 com a esposa, então passa um pouco de solidez dessa pessoa. Nosso grande propósito no Voncast são ideias, decisões que movimentam humanos e seus negócios. Como o Manfo, querido, diz, né? Não existe negócio sem humanos e os humanos precisam dos negócios. Essa sua jornada, o que mudou no seu conceito sobre sucesso? O que o sucesso hoje significa para você? Olha, complementando inclusive a frase do Manfio, o Tuta, que era o fundador da Jovem Pan, falava o seguinte: ninguém faz sucesso sozinho. Então, cada um precisa do outro, obviamente. E aí, nessa jornada de economia, que para mim é uma ciência assim, maravilhosa, porque a gente ajuda a entender o comportamento humano. Aliás, economia é uma ciência humana, não é exatas, né? A gente compreende o cidadão por meio de números. Então, eu falo que a nossa responsabilidade é tentar transformar números em letras. Ou seja, eu estudo os números, o comportamento humano e explico por meio de letras com textos, artigos. E aí, uma coisa muito interessante, em 2000, quando eu me formei na faculdade, a minha monografia, eu não tinha nenhuma expectativa em relação àquilo, era cumprir a minha carga de estudo. Eu entreguei a monografia e o título muito interessante, que era o mercado de capitais como fonte de desenvolvimento da economia brasileira. Por que isso? Porque nas economias desenvolvidas, o mercado de capitais ele foi o grande fomentador. Você acaba esgotando as fontes de financiamento quando a gente tem algumas fontes que são muito concentradas. Por exemplo, bancos. Então, só para ter uma ideia, no Brasil nós temos aproximadamente 100 bancos. Só que se a gente perguntar para qualquer cidadão, todo mundo vai falar 5. E de fato, que são 5 que concentram o sistema bancário, o crédito no país. Isso é ruim para os negócios, para as empresas, porque isso se torna caro o crédito final. E o mercado de capitais, ele vai facilitando o acesso das empresas pequenas, micro, médias e grandes empresas a um custo menor e a um volume maior. Mas o que isso tem a ver com a minha mãe de 72 anos? Tem a ver que ela vai ter melhores oportunidades na hora que ela for tomar um crédito no mercado com juro menor. Ela vai poder comprar um produto com um custo menor, porque a empresa vai conseguir captar recursos a um custo menor, porque ela vai no mercado de capitais. Claro, a gente tem que avançar muito, por exemplo, com a governança corporativa, a transparência. As empresas precisam avançar nisso, dar mais transparência para os seus balanços, naturalmente para a sustentabilidade, que agora a ESG veio para ficar. Então, lá atrás, não foi um olhar visionário, não. Eu acho que foi uma coincidência do processo que estava acontecendo. Aliás,
Em 2000, a minha conclusão era que o mercado de capitais brasileiro era tão burocrático que ele não ajudava a financiar. Mas em 2003, 2004, isso mudou com os FDICs, que a maior parte das empresas que hoje participam do Fórum MUVON, elas fazem essa operação, essa análise, crédito, cobrança, está totalmente envolvido. Então aqui está movimentando, esse fórum, esse evento da MUVON, está movimentando a economia brasileira para tirar essas amarras que nós temos, né, de juros elevados. Bom, vamos lembrar rapidamente, a taxa de juros agora está no maior nível dos últimos 19 anos. Isso é um retrocesso econômico para um país emergente como o Brasil, que precisa alimentar mais de 200 milhões de pessoas com 100 milhões trabalhando. Então é uma força de trabalho que tem uma carga muito forte, né? Aliás, a gente entrega menos do que deveria. A gente tem 35% de carga tributária com um dos piores IDHs do mundo. Então a gente entrega menos, a ineficiência. Então as empresas, elas naturalmente no mercado de capitais vão conseguir superar esse custo da carga tributária, né, muito forte, que é uma amarra, né, uma âncora que não deixa o país crescer. E a gente está aqui discutindo ideias para tentar melhorar e tirar essas amarras, né? Tem um ponto interessante quando você falou sobre economia. Eu sou um estudante, vivencio a gestão de pessoas e eu conheci um senhor que ganhou um Nobel de Economia Comportamental, o Daniel Kahneman, que ele fala exatamente isso. Às vezes, quando nós não nos debruçamos a investigar os vieses, a nossa tomada de decisão ela pode ser prejudicada. Para você, por quê MUVON? Olha, o MUVON primeiro surgiu de uma amizade muito grande com o Manuel, né, que é um amigo muito querido de alguns projetos, e naturalmente tem tudo a ver com a Alce. Alguns clientes da Alce estão aqui participando, pessoal da área de crédito e cobrança, então, de novo, né, essa engrenagem do mercado de capitais. E eu acho que esse propósito do MUVON de tentar trazer as pessoas, discutir ideias, para tentar fazer naturalmente um mercado melhor, um mercado financeiro melhor para o país, é extremamente importante. São poucos os fóruns que a gente vê dessa magnitude, dessa intensidade, com essas propostas, né? E na área de economia foi muito interessante que há 2 anos atrás, quando eu participei pela primeira vez, o Manuel pediu para eu montar o painel MUVON e eu não tive dúvida. Eu falei, cara, é a minha vez de estar do lado do Maílson da Nóbrega. E eu convidei ele. Então nós participamos do MUVON, debatendo economia. Isso para mim foi o ápice da minha carreira profissional, porque eu com 15 anos... vendo um ex-ministro da Fazenda e depois eu, com 48 anos, estava do lado do Maílson da Nóbrega falando sobre economia, discutindo, não no mesmo nível porque é incomparável, mas pelo menos trocando ideias, né, sobre o mesmo tema. E o MUVON trouxe esse painel de economia para complementar, né? Porque, claro, as partes complementam em economia, a gente olha a fiscal, que é a parte do governo, gestão pública, a gente olha a parte monetária, que é taxa de juros, dinheiro, que as pessoas não entendem. Por exemplo, você vai numa feira livre, a laranja tem um preço, o dinheiro tem um preço. Qual é o preço do dinheiro? A taxa de juros. As pessoas esquecem disso. Então, a gente vai mostrando para as pessoas, esse é um pouco o nosso ofício, né? De mostrar que é possível você ter uma prosperidade econômica mesmo se endividando, que dívida não é ruim, né? Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos no primeiro dia de aula. Dívida é boa ou ruim? Todo mundo fala que é ruim. Eu falo, não, dívida é boa. O que é ruim é não pagar a dívida, né? Então, a dívida é boa. Qual dívida boa? Aquele dívida que vai te trazer um retorno. Por exemplo, uma pós no exterior, ou então você vai fazer uma faculdade, um curso de especialização, ou uma empresa que vai investir na expansão produtiva. É uma dívida, mas é uma dívida boa. A dívida ruim é aquela que só vai te dar um prazer instantâneo. Por exemplo, você comprar um tênis caríssimo e que depois você vai deixar guardado, né? Não te trouxe nenhum benefício de capital intelectual. Então, essa economia é importante e eu acho que isso é um pouco do meu ofício como professor, dessa paixão que eu tenho de economia, e compartilhar um pouco com as pessoas que estão aqui no MUVON, olhando o crédito e cobrança, trazendo um pouco a visão do economista. Não é única, né? Aliás, tem uma piadinha muito rápida em economia. Quando tem 10 economistas reunidos, tem 11 opiniões. Um deles ainda tem dúvida da própria opinião. E a gente tenta trazer uma visão a mais daqueles que já acompanham a economia no dia a dia, porque a economia faz parte do nosso dia, né? Muito obrigado, agradeço pela generosidade em compartilhar com a gente sua visão de mundo, seus olhares. E para você, espectador que nos acompanha, esse é o MUVONcast. Até mais, valeu!